Hoje à tarde eu falava com Deus de um trecho, mas daí algumas pessoas me perguntaram, por que dessa escada aqui, né? Não foi porque não conseguiu tirar, mas hoje falando com Deus, uma das coisas que eu queria ilustrar é sobre essa escada. Vamos ficar em pé, abra comigo lá em Gênesis 32, e eu queria chamar 4 voluntários que estão com camisas da JNI, e eles vão chegar aí, e eles vão ficar, são 4, isso, 2 podem subir do lado de lá e 2 para cá, tá? Para não, e eles vão ficar aí, tá? Eles podem subir do lado de lá até o meio assim, pode subir até o meio aí, pode subir mais, vocês podem subir mais, não, aí tá bom, vocês 2 virados para lá, para a escada mesmo, Jeff e isso, Natan já pode virar mais, pode virar, vira mais, mano, fica de frente para lá, ó, isso aí, pode descer um pouquinho, Elis, pode ficar no primeiro aí, o segundo aí, tá ótimo, vocês vão ficar aí, tá bom? O Robson pode subir até o meio aí, isso, mais um pouquinho, não tenha medo não, cair é só o chão, não tem nada, e eu queria ler com vocês, Gênesis 32, do 22 ao 32, a gente já explica porque eles estão ali, vocês prestem só atenção, tá? Gênesis, primeiro livro aí, tá bom? Acho que tanto no celular quanto na Bíblia, tá? 32, verso 22, todo mundo encontrou? Diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e maquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. E nós pedimos essa noite que o Senhor fale as nossas vidas, como o Senhor falou com o teu servo. Pedimos que de maneira especial o Senhor nos mostre a nossa vida esta noite. Em que trajeto, em que caminhada, em que escalada nós estamos, ó Deus. E que o Senhor nos ajude a transpor esse momento. Que o Senhor nos ajude a sair da inércia para uma vida mais real e mais verdadeira. Não se preocupando com coisas passageiras, mas se preocupando com a tua vontade nas nossas vidas, com o cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que de maneira especial, como já foi ministrado aqui desde a oração inicial, Pai, que oramos agradecendo todos aqueles que trabalharam,
que oramos agradecendo a igreja que nos recebeu e nos proporcionou um momento de serviço. Que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Que o Teu Espírito toque as nossas vidas. Que o Teu Espírito nos constranja, de maneira a chegarmos a Peniel. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar. Aqui é interessante que quem conhece toda a história, quem conhece a história de Jacó? Tem alguns que não conhecem, não sabem nem quem foi. Tem alguém que não conhece a história de Jacó? Deve ter, né? Mas Jacó foi um homem que realmente era um homem abençoado. Mesmo no começo da sua trajetória, ele tendo alguns momentos que nós achamos assim, mas como pode um homem de Deus receber essa bênção? E uma das coisas que eu queria colocar e começar colocando, o tema dessa mensagem é: onde vejo Deus face a face? Onde eu encontro com Deus face a face? Eu não sei se você já teve esse encontro. Talvez você já teve a percepção da passagem da presença de Deus. Talvez você já teve a fumaça da presença. Mas onde você encontra Deus face a face? Eu queria que você começasse refletindo sobre isso. Onde são seus encontros com Deus? Onde é o momento que você realmente percebe a presença de Deus na sua vida? Em que momentos você encontra Ele face a face? Jacó foi um homem que imaginou poder ter a bênção sem santidade. Imaginou poder receber aquilo que Deus tinha para a sua vida sem uma vida santa. Tinha fé, fazia cultos, mas trazia consigo problemas sérios de comportamento. Sérios. E aqui talvez muitos de nós nos encontramos nesse momento. Tinha mentira, tinha engano, tinha fraqueza de caráter, tinha inimizade e tinha fuga. Se você conhecer um pouquinho da história de Jacó, você vai encontrar essas coisas no início da sua história. Sua história era permeada de trapaça, mentira, humilhação e fuga. Assim era a história do homem que eu queria falar essa noite. Um homem que lutou com Deus e prevaleceu. E talvez é a história de muitos de nós. Uma história permeada de trapaça, mentira, humilhação e fuga. Nasceu disputando espaço com o seu irmão e o seu nome significava enganador. Eu não sei qual era o seu nome na infância. Eu não sei como o pessoal da sua família te chamava. Mas o pessoal da família de Jacó chamava ele de enganador. Porque ele nasceu tentando conquistar aquilo que nasceu. Querendo a bênção de qualquer jeito, colocou a sua mãe no fogo e enganou o seu pai. Querendo a bênção de qualquer jeito. Diante do pecado contra seu irmão, fugiu e achou que o tempo resolveria as coisas. Talvez você esteja nesse momento, fugindo de algum lugar, encontrou a juventude, fugindo de alguma coisa, e encontrou a juventude. Jacó era assim, fugiu achando que o tempo resolveria, que o seu irmão ia amansar. Sua vida ficou amarrada. Quem planta, colhe. Do mesmo modo que ele enganou, ele foi enganado. Durante 7 anos trabalhou por uma esposa e ganhou outra. Durante outros 7 teve que trabalhar assim. Depois de muita luta conseguiu algumas coisas na vida, mas o pecado estava lá, atormentando, e continuava na vida de Jacó. Alguma coisa ele precisava resolver. Ele já tinha passado pelo acampamento de Deus. Fala que ele já tinha passado por Manaim. Mas ele precisava ter um encontro com Deus. Um encontro com o Senhor. E é interessante que esse encontro vem depois de um momento. Ele precisava definir alguma coisa. Apostatar de Deus ou amá-lo. Tem certo momento da nossa vida que nós temos só 2 escolhas. Ou nós nos afastamos de Deus, ou nós resolvemos amá-lo. E é melhor nós escolhermos. E eu falo sério para você. Não fique tentando enganar a Deus.
Não fique tentando enganar as pessoas. A melhor coisa é escolher. Se não quer estar na casa de Deus, não fique. Tem momentos que nós precisamos escolher isso. Em meio à sua vida incoerente, confessava uma religião dos seus pais, mas não vivia com veemência. É nesse momento de crise existencial que Jacó entra em Peniel. É nesse momento que ele tinha resolvido algumas coisas na sua vida, que ele tem um encontro. Jacó não estava ali para um encontro romântico. Era necessário um duelo decisivo da sua vida pecaminosa e da sua vida de santidade. É um confronto para as nossas vidas. Ali já tinham se passado anos e anos, quase 20 anos, do seu pecado. E ele tem um momento de encontro. Talvez você esteja aqui em Peniel. Era um lugar de luta. Quando você fica contundido, você viu muitos aí na Copa com uma contusão. Você viu alguns saindo chorando. Era um lugar de luta e era um lugar de choro. E assim era que Jacó se encontrou, um lugar de dor, mas também um lugar de transformação. A luta dele pode ser descrita em 6 afirmações, e eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira, essa luta é uma luta de Deus com o homem. Não era a luta de Jacó, era a luta de Deus com o homem, e nós temos que entender isso. A luta do pecado e santidade é uma luta de Deus com o homem. A primeira afirmação que nós temos desse texto é: não é apenas um anjo, mas o Deus Altíssimo. Se você pegar um pouquinho lá para frente, Oséias, se você puder pegar aí Oséias, um pouquinho aí para frente, no final de Oséias, no capítulo 12, no verso 3 e 4, fala de quem? Fala do anjo do Senhor. Olha aqui, ó. No ventre, capítulo 12, verso 3. No ventre pegou do calcanhar o seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus. E ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus do exército, o Senhor é o seu nome. Veio para confrontar sua vida, seus padrões, seus comportamentos, suas atitudes, seu passado e o seu pecado. Em certos momentos na vida que Deus tem que aparecer para a nossa história ser mudada. Quando que você tem tido um encontro com Deus? Quando que você tem sido confrontado pelo Senhor? O Senhor confronta as nossas vidas através da sua palavra, através da oração, através da meditação, através do jejum, que eu vou subjugando os meus desejos. Comunhão. Uma segunda coisa, Deus quer nocautear, colocar por terra todas as nossas resistências e defesas. Foi uma madrugada de luta. Nesse momento da nossa escalada, nós só conseguiríamos vencer. Nós só conseguiríamos vencer alguma coisa na nossa vida quando nós nos rendermos. Eu não sei se você já se rendeu e falou: Deus, eu não suporto mais o meu pecado. Deus, eu não suporto mais os meus desejos. Deus, eu não suporto mais a vida que eu tenho levado. É nesse momento que nós vamos entender. Deus desconjuntou Jacó, desarticulou, quebrantou Jacó. Como que você tem proporcionado a Deus um momento de quebrantamento na sua vida? Como que você tem colocado diante de Deus? Ser nocauteado é se render. Se você veio a Peniel com a justiça própria, Deus vai derrubar a sua vida. Às vezes nós chegamos no encontro com Deus, às vezes nós chegamos cheios de desculpas. Mas diante da presença de Deus não temos do que nos desculparmos. Ele conhece todas as nossas vidas.
Ele conhecia quem era Jacó. Ele conhecia os momentos de engano de Jacó. Ele conhecia os momentos de pecado de Jacó. Ele conhecia os momentos de traição de Jacó. Ele conhecia a vida desgarrada de Jacó. Ele conhecia a ambição de Jacó. Diante de Deus, não temos como nos desculparmos. Ele conhece quem nós somos. Ele conhece como é a nossa vida. Primeira coisa, é uma luta entre Deus e o homem. Segunda coisa, Deus quer nos nocautear. Eu assisti esses dias o documentário do Mike Tyson. Ele derrubava para valer. Era 18 socos. Eu acho que era isso. 18 socos por segundo, por 3 segundos. A cada 3 segundos eram 18 socos. Era uma máquina de bater, né? Era uma máquina. Teve uma vez que ele nocauteou 9 pessoas, assim, direto. Eram 9 no primeiro round. 9 lutas no primeiro round. E às vezes Deus quer nos nocautear, talvez para que nós entendamos a nossa fragilidade, entendamos quem nós somos. O propósito de Deus de trazermos a Peniel é confrontar com a nossa real situação. Sabe? Às vezes você veio aqui para um outro momento, mas é confrontar a nossa real situação. E eu gostaria que você entendesse isso. Nós não precisamos nos enfeitar, nós não precisamos fazer um monte de coisa para chegar na presença de Deus. Deus quer nos receber como nós somos. Deus quer nos receber pecadores. Deus quer nos receber para mudar a nossa história. Deus quer nos fazer melhor e nós vamos nos entregar de maneira como nós somos. É confrontar nossa real. Em Peniel, Deus opera uma cirurgia profunda de caráter e de identidade. Ele muda o nome desse homem. Ele não é mais chamado de enganador. E nós precisamos, às vezes, entrar nessa presença de Deus e deixar Deus transformar a nossa vida. Essa semana eu lia sobre alguns avivamentos e falava que os avivamentos foram momentos de transformação de vida. Foram momentos que a sociedade foi impactada. Foram momentos que pessoas largaram seus vícios. Foram momentos que vidas foram pegas ali no adultério, ali na mentira, ali no engano, ali na falsidade, ali no roubo, e foram transformados em homens santos de Deus. E nós precisamos nos render. Nós precisamos ser colocados. É absolutamente tirar as máscaras e confessar realmente como tem sido. A pergunta de Deus hoje é: qual o seu nome? Qual o seu nome? Ser verdadeiro com Ele. Como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Qual é o teu nome? Sabe, eu não sei em que momento você está da sua escalada. Talvez você esteja aqui, começando a subir. Talvez você esteja ali no topo. Talvez você já esteja como Natan, começando a descer. Ou talvez você esteja aqui no começo. Jacó já tinha 20 anos ou mais com Deus, sendo abençoado, sendo um homem próspero, sendo um homem que andava e era reconhecido como um homem que a mão de Deus estava sobre ele. Mas Deus chega e pergunta para ele: qual o teu nome, meu amigo? Sabe o que ele responde? Meu nome é mentiroso. Mentiras com a esposa, com pais, negócios, com pastores. Outra resposta: meu nome é bruto. Pai de família estúpido, violento. Meu nome é desonesto. Vende gato por lebre, sonega, vive fazendo serviço, dá calote no imposto. Ou ele fala: meu nome é adúltero. Casos extraconjugais, pornografia, fantasias mentais.
O meu nome é rebelde, filho respondão, dissimulado, indisposto, ovelha que não se submete, que fala mal dos seus líderes. O meu nome é preguiçoso, irresponsável, não sabe assumir a sua responsabilidade. Homens que não param emprego, consomem mais do que ganham. Ou o meu nome é arrogante, gosta de pisar nas pessoas, fazer superior, não aceita ninguém toque na sua vida. Ou meu nome é insensível ou cínico, um egoísta. Qual é o seu nome? Meu nome é um hipócrita, aparentemente santo, por trás de uma pessoa completamente carnal e sem vida com Deus. Ou meu nome é avarento, não reparte com ninguém, rouba de Deus nos dízimos e ofertas. Qual é meu nome? Qual é o teu nome? Se você não confessar a sua real identidade até aqui, não há nada que Deus possa fazer por você. Sem arrependimento e confissão, não há mudança de vida. Qual é o teu nome? Não é possível seguir os planos sem enfrentar o nosso pecado. Um momento antes do seu encontro com Deus, Jacó fugiu por 20 anos e as suas consequências foram crescendo. Agora não era mais um homem contra ele. A palavra de Deus fala que vieram 400 homens contra ele. Em 20 anos, o seu problema que tinha com um homem, agora eram 400 homens diante dele. É só você voltar um pouquinho aí em Gênesis 32, 6. Você vai ver que chegaram 400 homens. Se não enfrentarmos os nossos pecados, eles nos enfrentarão. Dia ou outro, ele chegará na sua porta. E talvez chegue muito pior, como um rolo compressor. Precisamos enfrentar. Precisamos nos entregar. O caminho é confissão e arrependimento, não há atalhos. Jacó tentou primeiro resolver o seu problema com seu irmão enviando presentes. O trecho antes que nós lemos, fala que ele foi lá e tentou agradar. Às vezes nós tentamos agradar as pessoas, para fazê-las aceitar quem nós somos. Sabe de uma coisa? Deus nos aceita como nós somos. Nós não precisamos de nada para o nosso Deus. Mas às vezes nós queremos fazer como Jacó. Vai lá e leva para o meu irmão. Aquele que eu enganei, aquele que eu tomei a sua bênção. Leva para o meu irmão isso tudo de presente para ele. Para ver se ele aceita o meu perdão. Tentando comprar Deus. Não. Só quando assumimos o nosso pecado é que nos livramos dele. Só quando nós assumimos o nosso pecado é que nos livramos dele. Salmo 32 fala uma coisa interessante. Salmo 32, 3 e 4. Olha um pouquinho para frente aí. Se você quiser abrir, eu vou ler aqui. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui são coisas interessantes que nós precisamos aprender com Jacó. Eu anotei aqui algumas coisinhas interessantes. A primeira coisa que podemos aprender na história de Jacó é que não devemos negociar aquilo que nos foi dado por Deus. Não devemos negociar aquilo que nos foi dado por Deus. Se Deus deu a nossa fé, não negocie. Se Deus deu caráter, não negocie. Se Deus te deu a salvação, não negocie. Não negocie as coisas que Deus te deu. Primeira coisa, valoriza a bênção de seu pai. Aqui é uma coisa que nós aprendemos com ele. Esaú não deu valor nenhum à bênção dele. Jacó enganou o seu irmão, porque seu irmão não dava valor para a bênção de Deus.
Mesmo Jacó sendo essa pessoa toda que eu falei, algumas coisas nós precisamos aprender com ele. O homem que encontra arrependimento, a primeira coisa aqui, ele não negociava algumas coisas na sua vida. A segunda coisa, ele valorizava a bênção de seu pai. Homem que honrava sua família. Outra coisa, obediência de Jacó, seu pai e sua mãe. Obediência. Reconhece a presença do Senhor e caminha conforme a sua vontade. Capítulo 28, você pode ler em casa. Foi buscar por uma esposa naquelas que agradavam a Deus. Não foi procurar esposa em lugar que não agrada a Deus. Procurou na sua descendência de pessoas tementes a Deus. Era um homem com todos esses defeitos que eu falei anteriormente, mas tinha muitas qualidades. Outra coisa, é um homem que luta e trabalha pela sua bênção. Olha aí o 32, a partir do verso 26, olha o que ele fala aqui, ó. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Um homem que lutava pela sua bênção. Ele estava ali, ó, subindo, estava caminhando. E diante da dificuldade, diante de 400 homens contra ele, diante do seu pecado que chegou contra ele, ele não resolveu mais fugir. Ele lutou pela sua bênção. Ele caminhou até o romper do dia. E ele falou com Deus: se não me abençoares, eu não te deixarei. Se não me abençoares, eu não te deixarei. E o verso 33, do capítulo 33, verso 20 aqui, fala uma coisa interessante. E levantou ali um altar e chamou a Deus, o Deus de Israel. Ele era um homem que tinha um Deus. Ele era um homem que adorava a Deus. Ele era um homem que seguia a Deus. Era um adorador. Você pode falar assim: pô, mas esse cara era um adorador. Esse cara era um adorador. Era um homem que não desistia da sua bênção. Era um homem que caminhava com Deus. Era um homem que obedecia aos seus pais. Era um homem que encontrava na casa de Deus aquilo que ele precisava. E era um homem que erigia um altar ao Senhor. Era um homem que resolveu confessar os seus pecados. Deus quer fazer de você, Israel, príncipe de Deus. Entenda aí, fala para quem está do seu lado: Deus quer fazer de você, Israel. Deus quer fazer de você, Israel. Deus quer fazer de você, Israel. Se você for determinado o suficiente até para ir até o fim, suas vidas serão mudadas neste lugar. Nessa luta de Peniel, Deus prevalece quando o homem prevalece. Olha, a quinta coisa que eu queria falar para você: Deus prevalece quando o homem prevalece. Eu não sei se você entendeu isso. Ali não teve derrota. Ali teve alguém que prevaleceu quando o outro continuou lutando. Deus quer prevalecer através da sua vida. Deus quer que a luta, talvez a maior luta, eu estudei várias guerras. Teve a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Teve as guerras púnicas que duraram 116 anos, que era entre o país africano e Roma, que tinha Aníbal. Tinha essas guerras púnicas que duraram 116 anos. Mas a maior guerra que tem nessa terra é o homem contra o seu pecado. É o homem contra a sua carne. É a luta mais longa, mas Deus quer prevalecer através de você. Deus quer prevalecer através da sua vida. Deus quer prevalecer através da sua vitória. E nós temos que entender isso. Deus quer prevalecer através de homens como eu e você, através de homens como Jacó. Homens como Jacó, que Deus encontrou na lama, que Deus encontrou na enganação, que Deus encontrou na prostituição, que Deus encontrou perdidos nesse mundo. Deus quer prevalecer através da sua vida, através da sua história, através da sua força, através da sua juventude. Deus quer prevalecer.
A vitória de Deus está em se deixar dominar pela minha alma sequiosa. O meu choro de arrependimento tem que vencer Deus e levá-lo a mudar a minha vida. Choro. Tem que mudar a minha vida. Sabia de uma coisa? Eu anotei uma frase que é muito interessante, de um comentário, fala assim, que o Deus Todo-Poderoso tem uma grande impotência. Ele não pode ocultar-se de uma alma que busca até as últimas consequências. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma grande impotência. Ele não pode se ocultar-se de uma alma que o busca até as últimas consequências. Você buscar a Deus, se você buscar a presença de Deus, você almejar isso todos os dias, o Senhor nunca vai se ocultar da sua vida. O Senhor nunca vai se fazer invisível diante de alguém que o busca. Você vai começar um novo dia como Jacó começou. Você vai começar um novo dia como Jacó começou. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Sobre isso que foi ministrado, eu queria que você pensasse que você está num lugar como Peniel, um lugar de decisão, um lugar que ou você rompe o dia, lutando, ou você desiste, um lugar que quando alguém pergunta o seu nome, ou você não fala e foge, ou você fala quem você realmente é. Esse é o meu nome, esse é quem eu sou esse, Senhor, trabalha na minha vida, eu sou esse, Senhor, trabalha na minha história. Eu queria convidar você a adorar essa noite, nesse momento, que você pudesse adorar, falar para Deus, como Jacó fez, ele rompeu o dia com o Senhor. Não tem como romper o dia com o Senhor sem o adorá-lo. Não tem como encontrar Deus face a face sem o adorar. A história fala que todos que encontraram Deus face a face o adoraram. Eu queria que você adorasse a Ele, colocando a sua vida diante dEle, colocando diante do Senhor a presença de Deus, presença dEle na sua vida, uma presença de transformação, uma presença de mudança, uma presença que te leva além. E eu queria que você adorasse a Deus. Você não precisa de instrumentos, você pode adorar aí como você está, mas eu queria que você adorasse a Deus, fechasse seus olhos e falasse com Deus, do jeito que você quiser, mas que Deus tivesse um encontro com a sua vida essa noite. Não sei a trajetória que você está, você pode estar dando os primeiros passos, encontrando a alegria da palavra de Deus, como a Elise está. Você pode estar que nem o Robson ali, começando a ser discipulado. Você pode estar ali, pertinho de chegar lá no céu, como o Jefferson está, continuando caminhando, mas nunca desistindo de continuar subindo. Ou você pode também ali, pensando que nem o Natan, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em descer. Mas uma coisa eu falo essa noite para vocês, está na escada, meu, você não tem mais para onde ir. Você está na escada. Você está na escada. Você vai encontrar pessoas. Como o Peregrino, o livro Peregrino de John Bunyan, fala que ele encontrou diversas pessoas quando ele pensava em desistir. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. Você vai encontrar pessoas que vão estar lado a lado com você. E você precisa entender isso. Você está caminhando para cima. Não desista. Mas eu quero que você adore. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu quero que você feche seus olhos, não olhe para o lado. E fala, Senhor, eu sou esse. Senhor, toca a minha vida hoje. Enquanto eles ministram. Você pode adorar, pode adorar. Feche seus olhos. Pois eu quero orar com você, mas pode adorar do jeito que você quiser. Feche seus olhos e ore a Deus, adore. Pedimos que o Senhor mude
a história das nossas vidas, Pai. Muitos jovens aqui se entregando para o Senhor. Ajuda-nos a entender a sua vontade. Toque as nossas vidas como o Senhor tocou a vida de Jacó, Pai. Ele já era um homem abençoado. A tua boa mão está sobre aqueles que o temem. Mas ele tinha desvios de caráter. Ele tinha problemas com quem ele era. E ele tinha os seus desejos mais ardentes do que a vontade de viver uma vida santa, Pai. Mas ele temia o Senhor. Não deixe nunca o temor das nossas vidas, Pai, ser abandonado pelos prazeres desse mundo. Como disse a mãe de John Wesley, Pai, não deixe que os desejos da nossa mente sejam mais fortes que a razão. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhos santos. Ajuda-nos, Senhor, a ter um caminhar na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos jovens que resplandecem, como o raiar do dia em Peniel, para sermos príncipes do Senhor nessa terra, para sermos embaixadores do Teu santo nome. Aonde tocarmos, Senhor, o Senhor declarar ali a Sua bênção, o Senhor manifestar ali a Sua aliança. Sabemos que muitas coisas não chegam à nossa vida, porque um dia fizemos uma aliança com o Senhor, uma aliança de compromisso, uma aliança de trilharmos o caminho do Senhor e não olharmos para trás. Não é digno do Senhor, diz a Tua palavra, aquele que coloca a mão no eirado e olha para trás. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a prosseguir nessa escada rumo ao céu. Não deixe-nos descer nenhum degrau. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firme em direção ao autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor em quem nós nos espelhamos. Que nós possamos andar com homens, mas que nós tenhamos como alvo o Senhor. O Senhor é o nosso alvo. Como eu disse para o coral essa tarde, o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o que eu mais quero, ó Pai. Ajuda-nos a estar em Ti. Rasga o nosso coração, Senhor. Rasga as nossas vidas. E que nós encontremos todos os dias prazer no Senhor, prazer na Tua palavra, prazer em seguir a Tua vontade. Lava-nos, Senhor, todos os dias. Renova sobre nós a Tua misericórdia e graça. Bendito e benigno é o Senhor, digno de todo louvor. Derrama da Tua fidelidade sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, a doce presença do Espírito Santo, esteja hoje e para sempre sobre aqueles que amam o Deus Pai, que é um Deus de amor contínuo e está todos os dias de braços abertos a receber as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço a quem está do seu lado. Dá um abraço todo especial. Receba a paz.